Olá, todos são bem-vindos ao programa Palavras Consoladoras, que trata de conteúdos espíritas baseados nos ensinos de Jesus e seus exemplos. Nossa convidada de hoje, Denise Cardoso, é palestrante espírita, voluntária do Grupo Apoio Fraterno, integrante da AME Santo Ângelo, psicóloga e terapeuta familiar. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Jair. Agradeço mais uma vez a oportunidade de podermos estar juntos aqui conversando um tema tão importante dentro da nossa sociedade. Muito bem, o tema de hoje é o dependente químico e a família. Ao entendermos que a família é a base da sociedade, ressalta em nós a importância de olhar para os relacionamentos entre os pais, companheiros e os filhos, na importância a melhoria da comunicação e a observação dos comportamentos no contexto familiar. Quando a dependência química adentra o lar, é provável que adoeça todos os envolvidos, vivendo o desafio que envolve escolhas e as tendências para a tomada de atitudes com mudanças individuais e coletivas. Sendo assim, Denise, existe uma demora em identificar o uso de drogas do dependente químico pela família? Bom, Jair, existe, na maioria das vezes, uma grande demora a ser identificado, porque o que se entende pela demora? A dificuldade da família em se permitir enxergar, admitir que existe a droga, a dependência dentro do lar. Porque as manipulações do dependente químico, elas são muito intensas, muita conversa, muito diálogo, em função da negação. Não estou usando. Se o familiar, por acaso, encontra algo, né, nas roupas, na mochila, no quarto do seu dependente, acaba tendo sempre uma justificativa por parte do usuário, como sendo: é do meu amigo, não é meu, estou guardando para alguém, e a família vai fazendo, como se diz no dito popular, vistas grossas. Não vai se permitindo enxergar, vai se permitindo ser manipulado. E isso faz com que a situação vá se arrastando. O tempo vai passando, se for droga ilícita nessas condições, se for alcoolismo, o álcool ele é bem progressivo, mas é lento. Vai aumentando, uma lata de cerveja, 2, 3, um dia na semana, 2 dias, 3 dias, e os transtornos, muitas vezes, vão sendo suportados pelos familiares. E isso faz com que arraste cada vez mais identificar que está tendo um problema com a dependência, que temos uma situação complicada dentro do lar, justamente porque o familiar vai se deixando manobrar pelos comportamentos do usuário. E vai suportando cada vez mais, vai tendo muita resistência em conviver com essas mudanças de comportamentos do seu familiar. Vai tolerando. E isso vai deixando com que o tratamento seja bastante arrastado e muitas vezes ao longo dos anos. Estamos falando em até anos que vai se passando essa situação, até que alguma coisa mobiliza, alguma situação numa gravidade maior ou mais pontual dentro dessa família, que faça com que alguém busque ajuda. Como proceder para iniciar um tratamento do dependente químico e o codependente familiar? O tratamento, né, a partir dessa identificação, busca-se ou necessita buscar um tratamento, tá? O tratamento em si precisa ser visto tanto pelo lado dependente, o usuário, quanto pelo lado da família, tá? Esse tratamento, ele vai de acordo com as necessidades e o que está acontecendo dentro da situação familiar. Muitas vezes, o dependente busca e pede ajuda. Em algumas circunstâncias, na maioria delas, ele não busca, ele não pede. Ele diz que para quando quer, que usa esporadicamente,
que não está tendo nenhum problema, porque ele trabalha, ele estuda, ele cumpre as suas tarefas, mas não está se dando conta do que tem de transtornos, porque a família acaba não permitindo que as consequências apareçam. Então, isso dificulta o iniciar de um tratamento. Então, precisa-se ter essa identificação e a família, juntamente com o dependente, buscar auxílio. No tratamento do dependente, a gente precisa entender que ele precisa, né, de terapia individual, grupos de ajuda mútua, como o nosso trabalho do voluntariado na situação do apoio fraterno, tá, que lida tanto com a família quanto com os familiares, espiritualidade, terapia familiar e medicação a partir de uma avaliação médica. A gente entende que o tratamento da dependência química é uma união de ferramentas. Não existe algo individualizado que sozinho possa dar conta dessa problemática. Então, precisamos unir todas essas ferramentas para que possamos ter probabilidade maior de sucesso nesse tratamento de uma doença que não tem cura, tem recuperação, vida em recuperação. E tanto o dependente quanto a família precisam buscar esse tratamento. Entendendo que o dependente, no modo intoxicado, que não tem mais seu livre-arbítrio, vai ser muito difícil que ele busque ou que ele queira esse tratamento. Então, a família precisa ser muito efetiva nesta postura, muito determinada em fazer com que tenha um entendimento, né, de que necessita de tratamento. Então, a postura da família, ela é, digamos assim, primordial na busca desse tratamento, porque o dependente, por ocasião estar em uso da droga, ele não tem o seu discernimento suficiente para entender que precisa de um tratamento. Então, a família precisa entender, saber que a doença está instalada, que a dependência química precisa de tratamento e buscar ajuda. É bem isso. Denise, como orientar então os familiares codependentes nas providências para a internação quando necessário? Bom, a internação, ela não é a nossa primeira escolha. Isso deve ficar bem claro, né, Jair? A gente que trabalha no grupo de ajuda mútua, a gente que lida bastante com a espiritualidade dentro desse processo, incentiva a todos o evangelho no lar, incentiva a todos a buscar essas terapias, né, tanto familiar quanto individual, e o medicamento quando necessário. Isso tudo são as primeiras escolhas. Tá? Tem que ficar bem entendido que as primeiras escolhas é esse tratamento chamado ambulatorial, tá? Onde não existe uma internação. Se, a partir dessa união dessas ferramentas, não for possível ainda ter bem sucedido a progressão da doença, da situação do dependente químico, daí sim, em última instância, busca-se a internação. Tá? Essa internação pode ser voluntária, tá? Com o consentimento do usuário, e involuntária, que é o sem seu consentimento. Tá? Então, ela é uma medida mais enérgica, mais firme por parte da família. Tá? E mais firme ainda é uma internação compulsória, aonde a família busca um pedido médico, vai até uma promotoria pública e faz a sua solicitação, tá? Porque o dependente não está conseguindo ficar sem o uso da droga e também pode estar correndo riscos. Risco de vida, risco para outros, né? Inclusive dentro do próprio lar, né? De acordo com o convívio com a família, pode estar implicando em riscos graves. Então, existem essas modalidades de internação. Também, né, colocamos isso no sentido de que a compulsória, ela pode ser encaminhada tanto no modo gratuito, a partir do defensor público, ou a partir de um advogado, se a família tiver condições para tal. Tá? E essa internação compulsória, ela é muito mais a nível hospitalar para desintoxicação. Tá? Comunidades terapêuticas, como sendo o ambiente aberto, tem muita dificuldade, não tem, na maioria dos casos,
condições de assumir uma internação compulsória por causa das condições de livre acesso ao ambiente. Então, muitas vezes, a compulsória é usada para que o usuário se torne, né, desintoxicado e, a partir dali, tenha outras providências, como a manutenção do tratamento indo para uma comunidade, ou, dependendo da sua situação, pode muitas vezes frequentar CAPS AD, se a cidade onde ele reside tiver essa disponibilidade, puder ofertar esse tipo de atendimento. Tá? Entendemos, né, Jair, que acima de tudo, dentro da sociedade, onde nós estamos, dentro desse convívio, nós temos um amparo legal para tudo isso, tá? Dentro da lei, dentro da Constituição, nós temos a lei que ampara o tratamento ao dependente químico. Dentro da lei, a Lei 10.216, de 2001, desde então, temos esse amparo para que todo dependente tenha acesso ao seu tratamento a nível hospitalar. Tá? E depois, ambulatoriamente, nos postos, que para a questão da droga é o CAPS. Então, isso tem que ficar bem entendido. Por isso que grupos, entendimento da família é importante, porque tem as suas particularidades em se lidar com a dependência química. E os familiares precisam desmistificar, muitas vezes, essas situações para poder ter atitudes mais efetivas e que possam realmente estar ajudando o seu familiar. Não vendo algo como sendo complicado, pobre da pessoa, coitado, vai ter que internar, são 9 meses, são 6 meses. Não, de forma alguma. Temos que ver isso como uma grande ajuda e uma necessidade para resgatar esse indivíduo para a sociedade. Muito bom esses esclarecimentos breves, né, tão necessários nessa nossa situação de hoje. O uso de substâncias químicas está, então, ligado, como bem falado, a essa intimidade de cada um por possuir essas fragilidades e carências, entre outros fatores, muitas vezes buscando compensações. O familiar, o codependente, como bem frisou a Denise, também necessita se olhar para compreender como agir consigo mesmo e com o outro, para a solução da situação que se vive. Viver é uma dádiva, por isso vamos agradecer a vida, né, e valorizá-la, agindo na melhoria constante de nós mesmos para o exercício do amor ao próximo. Acreditar em Deus com mudanças para o rumo da paz interior, essa é a nossa meta, confiantes no amor do Cristo que sempre nos ampara. Então, o Apoio Fraterno, ele está no Facebook e no Instagram, como Grupo Apoio Fraterno Caxias do Sul. Ele está funcionando aqui em Caxias, além de vários grupos por todo o Brasil e até no exterior, quem quiser se informar. Em Caxias do Sul, no Centro Espírita Alunos do Bem, nas quintas-feiras, inclusive nos feriados, na Rua Moreira César, 2258, no bairro Pio X, a partir das 19 até as 19h30, nós recebemos a todos para esse encontro até as 21 horas. Então, quero agradecer a Denise pela sua presença e participação no tema de hoje. Muito obrigada, Jair, por essa imensa oportunidade de esclarecermos, né, aos nossos internautas, às pessoas que nos assistem, entendendo que busquem ajuda, não vivam de forma desorganizada, sofredores, muitas vezes, pela situação da dependência química dentro dos seus lares, se permitam enxergar para se cuidar, ser cuidados. É algo muito importante. Então, como tu bem falaste, né, esse amor, né, amar a si como a nós mesmos e amarmos os outros. Mas amarmos de uma forma saudável, uma forma que ajude o outro a evoluir e a crescer, assim como nós imaginamos, né, que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para buscar a cada dia a nossa melhora, a nossa paz interior, com Cristo no seu modelo, mestre e guia. Muito bem. Obrigado, Denise. Que o Mestre Jesus nos acompanhe, fortalecendo nossa fé e sigamos no caminho do bem. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro.